Para a gente entender a direita brasileira e um pouco da direita internacional, eu acho que é bem interessante a gente analisar dois nomes aqui que eu vou recomendar para vocês, e eu estou falando isso enquanto membro da direita brasileira, só que eu vou mostrar um pouquinho do que eu acho que tem de único, né, na direita brasileira em relação a outros lugares. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura e as pessoas não entendem muito bem isso, por isso elas ficam extremamente confusas e perdem eleição após eleição. O primeiro cara que eu quero recomendar aqui para vocês é de um português muito interessante chamado João Pereira Coutinho. Ele é português de Portugal e ele é extremamente interessante, inteligente, e ele foi entrevistado um tempo atrás, e eu vou colocar aqui o link dessa entrevista, que uma coisa bastante curiosa que aconteceu nessa entrevista é que o entrevistador era um cara muito inteligente. Isso é muito raro de acontecer e o cara conseguiu fazer perguntas muito pertinentes. E o João Pereira Coutinho, como um cara mais burkeano em termos de conservadorismo britânico, coisa que eu me identifico em grande medida, ele vai ter uma diferença muito sutil, digamos assim, em relação à segunda pessoa que eu vou recomendar aqui para vocês verem, que é um cara bastante interessante, que é o Ricardo Almeida. É um cara que eu conheço do MBL, extremamente interessante. O Ricardo Almeida, ele é da Bahia e ele é convertido ao islamismo. E ele é muito interessante. Vou colocar aqui também o link da entrevista que ele teve recentemente, falando um pouco da experiência dele com coisas esotéricas e um pouco da formação intelectual dele. Se a gente pega esses dois caras, eu acho que a gente já começa a entender um pouquinho melhor a direita brasileira. Porque aqui a gente estaria com uma direita mais limpinha, uma direita mais parecida com aquilo que a gente tem na Inglaterra, algo mais parecido com uma direita, de certa maneira, hierárquica, mas bastante limpinha, sem muito sincretismo. Agora, quando a gente vai analisar o Ricardo Almeida, coisa que é muito mais brasileira, também pelo fato dele ser criado na Bahia e mudou para São Paulo há pouco tempo, convertido ao islamismo, já teve contato com várias outras religiões, família católica, ele já teve contato com o budismo também. Ele tem uma particularidade que é o sincretismo. E eu acho que isso é uma coisa que a direita brasileira não entende muito bem. O apelo de várias dessas figuras da direita brasileira é exatamente essa vertente sincrética, coisa que deixa pessoas como Olavo de Carvalho, de certa maneira, interessante. Eu acho ele um lunático, um maluco, tudo isso. Mas ele tem um certo apelo que é muito diferente dos outros lugares do Brasil. Você pode olhar para ele e falar como esse cara se diz um conservador, um cara com uma mentalidade tão, não reacionária, uma mentalidade tão revolucionária quanto a dele. Como esse cara pode se dizer um conservador? Um burkeano provavelmente consideraria ele o cara menos conservador do mundo. Mas por que ele tem um apelo tão grande aqui no Brasil e por que pessoas muito mais interessantes como João Pereira Coutinho só tem apelo para uma classe média intelectualizada, bastante limpinha? Então eu acho que isso daí diz muito sobre a nossa cultura. E a gente aqui no Brasil tem eleições toda hora e as pessoas não entendem isso. Então aquele grafiquinho que eu sempre faço com vocês, o diagrama, né? Coloca esquerda, direita, sistema e antissistema, e eu acho que a gente vai conseguir, a partir dessas duas personalidades, começar a entender um pouco mais, porque é muito mais fácil você pegar gente que se considera, que vota na esquerda, pulando para a direita numa eleição, e gente da direita pulando para a esquerda na outra eleição, com muito mais frequência do que gente de esquerda pulando para o centro e gente de direita pulando para o centro. Ou seja, parece que a pessoa ela sempre vai muito mais longe de um lado para o outro, porque essa parte do centro ela é muito vinculada, na verdade essa parte mais aqui em cima, né, mais perto do sistema, ela é muito vinculada ao PSDB, que eu não vou falar que é um partido conservador, porque eu não acho que é, mas tem uma abordagem muito mais parecida com um certo conservadorismo burkeano, se a gente fosse classificar, e muito menos com um conservadorismo sincrético, coisa mais parecida com a nossa cultura brasileira. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem um certo paradoxo,
que o Brasil ele é um país hierárquico, porém igualitário. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma certa visão hierárquica das coisas, porém a gente é igualitário. Então, se você for pegar, por exemplo, o André Singer, que é um cara de esquerda que trabalhou para o Lula durante muito tempo, e pega o livro dele, Esquerda e Direita no Eleitorado Brasileiro, ele vai mostrar que as pessoas de esquerda e as pessoas de direita, elas não diferenciam-se muito em relação a quanto de igualdade social elas querem. Elas vão se diferenciar principalmente pelo meio. Enquanto a esquerda é bastante otimista com relação a movimentos sociais, a direita quer que a igualdade social ela seja encontrada através de uma figura autoritária de cima para baixo, sem bagunça. Por isso que você pode entender um pouco do apelo de personalidades como o Bolsonaro que, ao meu ver, é um cara não conservador, mas na mentalidade das pessoas ele é considerado um direitista brasileiro. E daí ele seria um cara bastante autoritário que faz as coisas de cima para baixo, e isso daí dialoga muito bem com a cultura brasileira, tá legal? Então eu acho que isso daqui é bem interessante, e como hoje é feriado, eu quero que vocês vejam essas duas entrevistas aí, que eu acho bem interessante mesmo. Eu vou deixar principalmente a entrevista do Ricardo Almeida, do MBL, bem no trecho que ele começa a falar sobre a religião dele, a experiência que ele teve. Muito interessante, comenta aí embaixo o que vocês acham, porque isso aqui é um pretenso paradoxo, mas não é tão paradoxo assim. E o PSDB e as elites intelectuais brasileiras não entendem isso de forma alguma. Tá legal? Isso aqui foi um vídeo mais freestyle. Qualquer comentário é só comentar aí embaixo. É isso aí, um abraço, tchau, tchau!